Os primeiros 100 mil não são um número mágico, mas mudam o jogo. Eles transformam sua relação com o dinheiro. Antes dos 100 mil, sua energia é gasta para sobreviver e apagar incêndios. É uma luta diária. Depois dos 100 mil, o jogo muda. O dinheiro começa a trabalhar junto com você, mesmo que timidamente. A internet vende milagres, mas pessoas comuns não chegam lá com genialidade ou sorte. Elas chegam com consistência, paciência e decisões repetidas por tempo suficiente. Dinheiro não nasce de sorte, nasce de processo. Se busca entendimento, bem-vindo ao Cofrão. Por que os primeiros 100 mil são os mais difíceis? O primeiro obstáculo é matemático. Quem tem pouco capital depende da renda ativa. Cada real exige esforço. Não há juros a favor, apenas disciplina. Existe obstáculo psicológico. Sem reserva, vive-se em urgência. Decisões são defensivas. Qualquer imprevisto consome tudo, criando um ciclo de frustração. Outro fator é o desgaste. Construir capital exige abrir mão de conforto. Isso cansa mentalmente. A maioria desiste porque subestimou o tempo necessário. Os primeiros 100 mil são difíceis porque tudo trabalha contra. Quem continua não é especial. Apenas aceita o processo como ele é. Pessoas comuns não começam investindo, começam organizando. Um erro comum é acreditar que os primeiros 100 mil vêm do investimento certo. Isso é falso. Antes de investir, pessoas comuns organizam a própria vida financeira. Não existe construção de capital sobre caos. Organizar não significa virar obcecado por planilhas. Significa saber exatamente quanto entra, quanto sai e quanto sobra. A maioria nunca mediu seus fluxos de verdade. Pessoas que constroem capital fazem o oposto. Tratam o excedente como prioridade, não como resto. O dinheiro que sobra é o que foi separado antes. Essa organização cria previsibilidade. E previsibilidade permite decisões de médio prazo. Sem ela, toda estratégia vira improviso. Mentalidade não é pensamento positivo, é tolerância ao processo. Existe muito ruído e promessas de que pensar certo resolve tudo. Na prática, a mentalidade que constrói os primeiros 100 mil se resume a uma capacidade rara, tolerar o processo por mais tempo do que a maioria. Pessoas comuns não acordam motivadas todos os dias. Elas simplesmente continuam. Mesmo quando o saldo cresce devagar e parece que nada está acontecendo. Essa mentalidade não é entusiasmo. É resistência ao tédio financeiro. É aceitar que durante anos o progresso será silencioso e invisível. Quem desiste geralmente não erra na estratégia. Erra no tempo. Sai cedo demais. Mentalidade não é pensamento positivo, é tolerância ao processo. Existe muito ruído, mas construir os primeiros 100 mil é menos glamuroso do que parece. Ela se resume a tolerar o processo. Pessoas comuns não acordam motivadas todo dia. Elas apenas continuam, mesmo quando o saldo cresce devagar. Essa mentalidade é resistência ao tédio financeiro. É aceitar que, por anos, o progresso será silencioso e invisível. Quem desiste, erra no tempo. O tempo é mais importante que a taxa de retorno no início. A diferença entre 5% ou 10% é irrelevante agora. O que importa é a constância. Não busque o investimento perfeito agora. Busque regularidade. O maior risco inicial não é ganhar pouco, é sair do jogo. Pessoas comuns não constroem os primeiros 100 mil com apostas exóticas. Elas usam instrumentos simples. Nada disso é secreto. Justamente por isso funciona. Renda fixa, ações sólidas, pequenos negócios. A maioria dos casos reais envolve retorno médio e horizonte longo. Não há explosões repentinas. O papel da renda ativa não desaparece. Até os 100 mil, ela é o motor principal. O foco não é abandonar o trabalho, mas usá-lo como alavanca. Muitas vezes, o avanço vem de decisões profissionais, não financeiras, mudar de função ou negociar salário. A diferença vira capital. Um fator determinante é manter o padrão de vida abaixo da renda.
Não se trata de viver mal, mas de viver de forma consciente. Cada compromisso limita escolhas futuras. Quem entende isso cedo avança mais rápido, mesmo ganhando menos. Disciplina vence motivação todos os dias. Motivação é instável. Disciplina é repetível. Pessoas comuns criam sistemas automáticos. Investimento automático, decisões pré-definidas. Quando o dinheiro sai antes de virar tentação, o processo se sustenta sozinho. Os erros mais caros são silenciosos. Eles apenas atrasam o processo. Um erro comum é interromper aportes ao menor sinal de desconforto. Outro é mudar de estratégia a cada nova promessa. Constância supera ajustes infinitos. Há também o erro de misturar objetivos. Reserva não é investimento. Quando tudo vira uma coisa só, qualquer necessidade desmonta o plano. Esses erros não causam perdas imediatas, mas roubam o ativo mais valioso, o tempo. Por que muita gente trava antes dos 100 mil? Existe um fenômeno pouco discutido. Pessoas que chegam perto dos 100 mil e param. Entre 60 e 90 mil, a sensação de progresso diminui. O valor já não parece tão distante do objetivo, mas ainda não é suficiente. É uma zona psicológica ingrata. Alguns relaxam. Outros usam parte do capital para se recompensar. Pequenas decisões, somadas, quebram o impulso. Pessoas comuns que passam dessa fase tratam os últimos quilômetros com o mesmo rigor dos primeiros. Próximo dos 100 mil, os rendimentos começam a pagar pequenas contas. Isso prova o conceito. Quem entende isso não desacelera. Usa esse sinal como confirmação, não como chegada. Há longos períodos em que nada parece mudar. O gráfico anda de lado. Paciência aqui não é passiva, é ativa. Consiste em continuar fazendo o básico corretamente, mesmo quando não há reforço emocional. Comparação destrói mais do que decisões ruins. Nada atrasa mais do que se comparar com exceções. Sempre haverá alguém que ganhou mais rápido, começou melhor posicionado ou teve ajuda invisível. Pessoas comuns que chegam aos primeiros 100 mil param de medir progresso pela régua alheia. Medem pela própria consistência. Comparação cria ansiedade. Ansiedade gera decisões ruins. Decisões ruins quebram processos que estavam funcionando. O dinheiro como ferramenta, não como identidade. Outro ponto crítico é não transformar dinheiro em identidade. Quem trata capital como validação pessoal sofre quando ele oscila. Pessoas comuns que constroem os primeiros 100 mil mantêm distância emocional do patrimônio. O dinheiro é ferramenta, não é prova de valor. Essa postura reduz impulsividade e mantém clareza em momentos de pressão. Chegar aos primeiros 100 mil não muda a vida como num filme, mas muda algo vital, sua relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser frágil. Ele ganha peso, e pequenos imprevistos deixam de ser catástrofes. Você ganha confiança real. Sabe que o método funciona porque já funcionou uma vez. É previsibilidade. Mas cuidado, não é o fim do trabalho. É apenas a base. A renda passiva ainda é limitada. A melhor parte. O segundo 100 mil é mais rápido. Os juros compostos e sua maturidade agora trabalham juntos. A verdade é que ninguém gosta de ouvir. Os primeiros 100 mil não são construídos com sorte, motivação ou investimentos milagrosos. Eles são construídos com escolhas repetidas, muitas vezes chatas, feitas enquanto ninguém está olhando. Pessoas comuns não chegam lá porque são especiais, chegam porque permanecem quando a maioria abandona. Se existe um segredo, ele é este. O processo funciona, mas só para quem aceita o tempo que ele exige. Nada além disso. Quem entende esse caminho para de procurar promessas e começa a construir base. Para de esperar o momento perfeito e passa a executar o possível. Para de competir com exceções e passa a vencer pela consistência. Os primeiros 100 mil não mudam quem você é. Eles revelam quem você se tornou ao longo do caminho. E esse, no fim, é o verdadeiro patrimônio. Segue o cara do cofrão e para de cair em promessa vazia.